Olá a todos, obrigada por estarem desse lado connosco. Hoje o meu convidado é muito especial. Bom dia. É o meu tio Tó, António Gomes. Nós já tivemos uma primeira conversa gravada, os dois, mas na altura não foi em estúdio. Ahm, e essa conversa também acaba por ficar um bocadinho para nós os dois, como arquivo, como quase 2 horas de muita coisa boa, mas eu achei que merecia ser gravada em estúdio, com a mesma qualidade, com a mesma imagem, com tudo que todos os outros também estão a ter. Fiquei muito contente, tio, por ter aceito falar comigo há uns meses atrás, um, porque eu acredito mesmo que o meu tio Tó pode inspirar muitas pessoas. Já está a dizer que não, mas porque o meu tio Tó é irmão da minha mãe, que morreu de uma forma bruta, dura. Foi morta pelo meu pai, que depois se matou, e o meu tio Tó foi quase como um segundo pai, uma segunda família, com quem eu cresci, com quem fui sempre passando as férias do verão e tendo sempre como referência tudo o que vinha do coração. E admiro muito por isso, porque não é fácil de repente, com tudo o que foi, aceitar e ter-me como se fosse mesmo da família, quase como filha, e entre outras coisas também a forma como sempre falou e lidou sobre o meu pai, mas mais do que isso também o meu tio tem um percurso, tem uma história, tem um antes desse acontecimento e um depois, e é hoje um bocadinho isso que vos convido a ouvirem, a conhecerem melhor o meu tio Tó, o Tozinho, o Toino, tantas alcunhas que, que o tio tem. Obrigada por estar aqui hoje, mais uma Eu é que vez. te agradeço e é com muito gosto, desde a primeira hora que nós falámos sobre isto, que eu disse que sempre que sim, que estaria sempre ao teu lado. E Boa. portanto já fizemos uma conversa destas, temos muita coisa que pode ser interessante e que seja boa para toda a gente, que possa ajudar muita gente. Aliás, tenho visto as tuas entrevistas e saio sempre mais, não as vi todas, mas sai sempre com a Já vai ideia de que levar a estou a. multa. Tenho que as ver todas até daqui a poucos dias. Mas todas elas trouxeram conhecimento e muita partilha. E pessoas com capacidade de serem positivas. E isso eu acho que vale a pena e é um dos nossos objetivos. Boa. E partilhar com a verdade, não é, tio? A verdade é sempre uma coisa já distante. Às vezes nós esquecemos muita coisa, depois falamos e lembramos, não é fácil, e às vezes a verdade também já está muito dispersa. Nós depois já interpretamos um bocadinho à nossa maneira como é que nós sentimos estes anos todos que vão passando. Mas pelo menos o testemunho Uhum. será sempre. Boa. Então vamos aqui. Já está a chorar. Não, não, Mas estou sorte. emocionado. Boa. Vamos aqui também rever um bocadinho a história do tio. O tio nasce com um pai aventureiro, espetacular, piloto, mas que morreu quando o tio ainda era bebê. Sim, tinha. Eu faço anos em agosto, o meu pai morreu em dezembro, portanto eu tinha 2 anos e poucos meses. Mas cada um de nós tem a família da mãe, a família do pai, e eu conheci muito e dei muito mais com a família da minha mãe do que com a do meu pai. Primeiro porque são imensos, os meus primos e os meus tios lá da minha mãe são muitos. E lá do meu pai só tinha uma irmã. Ah, e pronto, a vida foi seguindo. A imagem que nós temos do casamento dos avós, dos meus pais, dos teus avós, foi uma imagem quase que épica, porque foram duas pessoas que tiveram tempos fabulosos, que tiveram uma paixão enorme, viveram dificuldades e viveram facilidades incríveis, bons tempos e tempos difíceis.
e estavam quase a ter uma vida descansada quando tudo de repente, a 15 dias do final de uma comissão, o meu pai morreu. Mas era uma pessoa, Porque era isto, para quem nos ouve e não sabe, porque era piloto da ela Força pilota Aérea. da Força Aérea, teve uma carreira brilhante porque fez parte dos primeiros pilotos da Força Aérea que foram aos Estados Unidos fazer um curso de jatos. E foram 5 ou 6, todos os outros foram brilhantes oficiais, mesmo já depois de 25 de Abril, aliás, nesta altura. E quando chegaram dos Estados Unidos, fizeram a primeira patrulha acrobática, os Dragões, e depois o meu pai teve um acidente com um jato e passou para os aviões de longo curso e teve mais outro grande acidente. Portanto, incrivelmente sobreviveu a estes dois. E ele pensava que era de borracha. E claro que o último foi excesso de confiança. Mas E imagina que foi na toda guerra. esta vida de casar, um casamento giríssimo. A minha mãe era uma pessoa muito à frente para a sua altura, casado com o piloto que vem dos Estados Unidos, o Tó divertidíssimo, que enchia uma sala. Os meus primos mais velhos têm uma ideia fantástica dele. Quando ele chegava à Quinta das Varandas, aquilo era uma festa, virava a casa ao contrário. Viveram na Índia, viveram nos Açores, viveram em Moçambique. Olha, a lua de mel durou 2 meses. Fizeram a volta a Portugal toda, a ilhas incluído, porque foi a seguir ao acidente do avô nos aviões da jato e ele estava de baixa. Eles conseguiram ter tempo para isto. Portanto, da parte do meu pai, a história é sempre incrível. A minha tia Adelina casou com um americano, viveu anos e anos fora de Portugal, conhecia com 14 anos e foi amor à primeira vista. Quer dizer, aquela parte do lado Gomes que eu não conhecia, porque eu era muito novo, não conhecia o meu pai, de repente foi assim um mundo novo que se abriu, e fui 2 vezes ter com ela aos Estados Unidos, ela me convidou, e hoje em dia ela vive em Cascais com 87 anos e continuamos a ser os Gomes. Aquilo é... E o tio estava a dizer que quando era pequenino, as empregadas lá de casa lhe diziam que quando via um avião... Sim, eu depois, quando isto tudo aconteceu, viemos viver para Lisboa, para a casa dos avós, na Dom Rodrigo da Cunha, e passado um ano fomos para Coimbra viver com os meus avós, e na altura eu tinha 3 anos e picos, e até à altura dos 5, 6 anos, que eu me lembro, quando passava um avião eu dizia pai, 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 e aquilo ficou, mas não era uma coisa que se dissesse, o Tó tinha esta, não. Quem me contava eram as empregadas, era a Ninhã, a Bá, pessoas muito... E hoje em dia, quando vê um avião... É uma paixão enorme, os aviões. Tenho, hoje em Mas dia, lembra-se no do seu digital, pai? pertenço ao grupo da Força Aérea. Tenho pessoas que conhecem o meu pai da altura que me disseram coisas fabulosas. Tive a sorte, ao longo da vida, ser amigo dos amigos do meu pai. Tenho histórias incríveis do nada e, portanto, uma recordação, não o que tendo conhecido, consegui ao longo da vida fazer a minha imagem dele, a minha representação dele, mas com testemunhos reais. Isso é tão giro. Porque é verdade, o tio, quando fala do avô, parece que viveu com o avô uma vida. Sim, Porque sabe as histórias todas, sabe os é uma detalhes sorte. todos e consegue... Não é sorte, foi à procura de... É sorte, eu vou-te contar, olha, 2 episódios rápidos, para não demorar muito tempo, mas... Se demorar eu peço para avançar. Para avançar. Mas só esta história que é incrível. Eu chego aos Açores, já trabalhava na Nestlé, e tinha um avião atrasado de 7 horas, ainda terceira. E vou à Praia da Vitória, porque havia lá um sítio que era o bar de oficiais. E eu cheguei lá e aquilo estava fechado. E de repente eu espreitei e veio um senhor, abre a porta e perguntou-me: o que é que o senhor veio aqui fazer? Olha, pensava que estava aberto, tinha aqui tomar um café porque o avião está atrasado. Mas o senhor tem alguma coisa a ver com a Força Aérea? Não, o meu pai é que era piloto. Sim, então como é que chamava o seu pai? Era o Major Santos Gomes. Ele abre a porta e diz assim: só favor, sente-se. Mas aconteceu alguma coisa? Só favor, sente-se. Bem, vem Caracas, vem tudo que possa imaginar. Eu disse, mas vamos saber porque é que isto está a acontecer. Eu digo, é que em 59 eu era encarregado da manutenção dos aviões na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O seu pai passava ciclicamente, era meu amigo, e eu disse-lhe que ia casar. E ele não faz mais nada.
dá-me um conto-reis, na altura era muito dinheiro. Fiquei sempre em dívida com isso. De maneira que agora o senhor vai aqui almoçar. Depois fomos para a base aérea, para o bar de oficiais, bar de sargentos. Toda a gente conhecia o meu pai. Portanto, estás a ver, era impossível eu não sentir Não isto. sentir, que bom. E depois, durante a vida, porque esteve na Quinta das Varandas, cresceu com os seus avós, Sim, depois os meus avós bisavós. foram uma inspiração para mim, que vivi com eles, e para os meus irmãos e para os meus primos. Quer dizer, hoje em dia, os meus avós tiveram 33 netos em 20 anos, e nós, os 33, temos uma admiração tremenda pelo avô Vasco e a avó Flora, que conseguiram ter uma casa sempre aberta para todos. Com a Casa da Granja fazia-se ali um triângulo entre Coimbra, a Casa da Granja e a casa deles, portanto estava sempre aberta. E o tio também era uma inspiração para os primos mais novos. Era um O reguila, acrobata que eu fazia era tudo, natural. que ganhava tudo, que se atirava do teto para Sim, a fonte. era muito fácil porque eu era o natural da quinta, eu vivia lá. Portanto, era mais fácil para mim ter as Era o coisas. fixe. Hã? Se os mais novos estivessem com o Tozinho, tinham o verão garantido. Mais ou menos. Nós tínhamos imensas bicicletas, tínhamos o tanque, quer dizer, era uma diversão enorme. Era aquela coisa do termo do subir às árvores. Nós subíamos às árvores, à noite a água do banho estava preta. Íamos no carro de bois, quer dizer, tínhamos uma vida muito saudável, era uma quinta bonita e ao mesmo tempo tínhamos uns avós que tinham o prazer de estar à mesa, e o avô Vasco dizia sempre: à mesa não se envelhece. Portanto, havia sempre uma disputa enorme para alguém que pudesse ficar à mesa, porque eram tempos em que havia 16 pessoas e havia uma conversa. E a gente, para falar, pedia autorização ao avô: posso falar, ao avô, posso falar. E as conversas tinham um princípio, meio e fim, eram histórias. E esse prazer com os meus avós ficou para todos os primos. E é com certeza uma situação que me marcou muito. Vivi mais tempo com os meus avós do que vivi sequer com o meu pai. Mas pronto, a minha mãe também estava presente, também foi uma tia que fez em 24 de outubro, fazia 88 anos, e todos os meus primos são unânimes, era a tia fixe, era a tia fantástica, e portanto era uma pessoa que, apesar de todo o seu sofrimento, porque ela nunca se recompôs da morte do avô, mas estava sempre presente e que sempre com um espírito alegre. E eu lembro que a avó, Coitada, não muita conseguiu coisa, eram os sobreviver a isto. repassados todos que tinha na carteira. Também via uma beatazinha ou um cigarrozinho e ninguém agarrava. Ia tudo. Ia tudo. E diga uma coisa, tio, isto depois esteve lá, esteve em Coimbra, teve a sorte de crescer com os seus avós. Como é que se deu a entrada depois e a mudança? Nisto estão sempre os 4 irmãos, o tio Vasco, a tia Zeca, a minha mãe e o tio. Sim, houve ali uma altura que foi muito difícil para o tio Vasco, porque nós viemos de Moçambique, tivemos um ano em Lisboa, depois fomos para Coimbra, e o Vasco julgo que fez 2 anos, terceira e quarta classe, ou só um ano, e veio para o colégio militar. E eu acho que foi bastante duro para ele, porque teve 5 anos praticamente a ir a casa só nas férias. E nós em Coimbra. Isso marcou muito. Na altura as coisas aconteciam assim. Depois viemos ver para Paços de Arcos e já apanhámos 2 anos juntos no colégio militar, e isso já foi bastante melhor para ele. E o tio gostou do colégio militar? O colégio militar é daquelas coisas que tem os seus tempos. O tempo que eu vivi não é igual ao tempo de hoje. Nunca me passou pela cabeça não gostar ou não acabar o colégio militar, porque o que ele ensina era gratuito para a minha mãe. Portanto, aquilo para nós era uma missão, não havia... É claro que depois, passados os 2 primeiros anos, em que começamos a crescer e ter amizades mais sólidas, que o colégio é tudo, e hoje em dia continua a ser. Quer dizer, que números é que ainda se lembra? Que números é que ainda se lembra? De todos, dos seus amigos. Curso. Os do meu curso lembro-me os números todos, mas tem uma coisa engraçada. Os amigos que ficaram, os números que ficaram. 167, 443,
o 369, o 99, Pronto, o acabou o 97, código. e esses todos depois têm um nome que nós, quando chegamos ao 7º ano, agora já são 8, já sabemos o nome de todos de cor. E as alcunhas, sobretudo. E as alcunhas era talvez a maneira mais fácil de relembrar alguém. E eu gostava de meter alcunhas a muita gente. Na Era brincadeira o gozão, do tio, não trocismo, era? era muito trocista. Era muito trocista. E pus alcunhas a vários. E essas coisas ficam para a vida, porque ainda hoje, quando nos encontramos, as histórias de há 40 e tal anos, quase 50, às vezes basta dizer o início da história e já estamos todos a rir. Mas são os amigos que nós conhecemos bem, são pessoas com quem nós podemos contar. Evidentemente, pois cada um tem a sua vida e nem todos têm a sorte de ter uma vida boa. Alguns têm uma vida mais complicada, mas com os meios digitais hoje em dia, sabemos sempre. E na altura era namoradeiro, tipo, que havia, não é o chá ou o baile. Sim, mas eu não Não tinha era? muita sorte nessas coisas. Eu era mais divertir, brincar com as coisas. Não era de todo. Eu tinha colegas que esses sim tinham imenso jeito para o flerte e para essas coisas todas. Eu era mais divertido e bebia uns copos e tal, e umas graças. Mas na altura do colégio ainda era muito miúdo para mim. Eu acabei o colégio com 15 anos. Entrei com 10 não, acabei com 15 em agosto, em julho, fiz 16 em agosto. Era muito miúdo, adorava futebol, era muito do desporto. E na altura, só depois do colégio, é que comecei a sair mais, a ter um grupo de amigos diferentes em Paços de Arcos, mas era muito miúdo ainda. Tinha uns amigos que eram mais despachados que eu. E diga-me uma coisa, tio, nesses anos todos, mudança para Paços de Arcos, tudo, eram 4 irmãos. Dos 4 irmãos, havia alguma relação especial? Ah, a tua mãe era a pessoa com quem eu tinha explicações. Aos 14 anos meus 14 anos começou a namorar com o teu pai e eu passava a vida com eles. Uma cena de ciúmes quando eu me apercebi que o teu pai, eu namorava a minha mãe, a minha irmã, e todos perceberam, bem, a ligação do Tó, e o Zé, com todo o amor que ele tinha pela João e por mim, começou-me a levar para todo lado com eles. Não era que andei anos e anos atrás deles, foi com o os penetra. trocados, para a Graciosa, para o Valongo, e portanto tivemos uma relação muito, muito próxima. Passei talvez uns 7 ou 8 meses seguidos na Idanha com eles, trabalhar no campo, no tabaco, e portanto, mais do que ser só ao fim de semana, tive uma ligação muito próxima no casamento deles. E quando vocês nasceram, tinham uma grande amizade pelo teu pai e pela tua mãe, claro. Mas foi sempre a mais próxima. Gostava muito dos meus irmãos, claro, a Zeca ainda hoje é viva, cada um tem a sua vida, mas quer dizer, é impensável não gostar dela. As saudades do Vasco, que também morreu em circunstâncias completamente descabidas, com a malária, que é uma coisa tremenda. Mas tenho saudades e quem me dera tê-los hoje, como muitas vezes eu te digo, tê-los hoje aqui com a idade que eles têm agora, que teriam agora. Qual é que é a melhor memória que o tio guarda com a mãe? Com a minha mãe, sua irmã? Tivemos a sorte de passar na Idanha vários tempos com muitas pessoas que lá iam estar e que eram convidadas. Lembro-me de estar com as minhas enteadas americanas, passarmos 15 dias simplesmente maravilhosos, com uma amizade, com uma maneira de estar, íamos cozinhar, íamos para a barra, e é uma felicidade enorme. Mas pronto, tenho aquelas imagens, claro, da Quinta das Varandas. Andámos de bicicleta, estávamos à mesa com os avós, em Paços de Arcos também, ir para a praia, em Paços de Arcos, enfim.
não consigo dizer qual seria a melhor, porque eram tempos muito felizes. E diga-me uma coisa, respira. Diga-me uma coisa, tio, Bolas, entretanto. são Sabe os que eu acho que choraminhos. às vezes quando nós tentamos não chorar, é quando choramos O que é mais, que porque aparece mesmo? deixe-se ir leve, leve, que isto também é um bocadinho hum, que eu queria mostrar. Claro que eu sei que Mas há uma faz-me bem também relação, recordar isso. há uma relação muito grande com, da mãe, com o tio, que eu acho que ainda há, ainda não acabou. E por isso é que era um bocadinho de reviver e mostrar também a quem nos ouve que houve aí havia uma grande amizade, uma grande cumplicidade entre os dois. Entretanto, o tio também, que diz que não era namoradeiro, acaba por se casar, e casa-se no ano em que os pais morreram muito novo ainda. Pois, eu casei-me em setembro e os pais morreram em dezembro. Como é que foi, tio? Isto agora já entrando, beba água se quiser. Beba, Vou ver. respira. Como é que foi essa altura? Respira aqui um bocadinho porque Foi difícil. como é que, ou seja, o tio casa, nós temos, eu lembro-me do casamento dos tios, eu lembro-me perfeitamente do vestido, e foi um dos vestidos que me marcou quando eu era mais nova e também o que eu vesti. Ehm, o tio até lá, nesse tempo todo, apercebia-se que alguma coisa não estava mesmo muito bem entre o pai e a mãe. Sim, já. Eu penso que havia um núcleo de pessoas mais esfregadas que sabiam que hum, a vida na Idanha não estava fácil entre o teu pai e a tua mãe. Cheguei a ter, talvez não sei exatamente precisar, lá está a memória das coisas, mas eu penso que já depois do meu casamento, entre setembro e dezembro, quando eles morreram, eles foram lá à casa em Paços de Arcos, que eu estava em Paços de Arcos, pai, umas 2 vezes. E houve uma vez, tivemos uma conversa mais séria, eu e a tua mãe, e eu apercebi-me que o pior que podia acontecer eram as coisas separarem-se, que era quando as coisas não estão bem, mas a tua mãe nunca pensou ir por aí. A tua mãe pensou sempre aguentar e dar a volta à questão e continuar. Nunca E as pensou em coisas se não separar. estarem bem aí era o quê, tio? Um, eu já me estava a perceber e sabia que o teu pai tinha consultas psiquiátricas, mas quer dizer, eu também às vezes me posso sentir em baixo e se for uma consulta ou tiver um processo de consultas, não me parece que seja uma coisa que hoje em dia já não se perceba que é normal. Naquela altura podia não ser tão normal, havia pessoas que tinham algum preconceito com isso, mas quer dizer, nunca ninguém imaginaria qualquer coisa do que fosse acontecer. Foi um choque tremendo, Como é que o porque, tio soube? olha, tinha almoçado nesse dia nas Amoreiras, estava na Nestlé na Artilharia 1, e quando cheguei ao escritório, uh, a Alexandrina, que era a secretária, ela não se importa que eu diga o nome, disse-me que eu tinha que ligar para casa e foi a Tiana que me disse para ir por casa rapidamente porque tinha acontecido e eu perguntei, mas é a minha mãe? E pronto, ela não disse e eu cheguei a casa e a Tiana disse-me, olha, houve um acidente de automóvel e os Eias já morreram. E foi para a Idanha. Depois, a tia Zeca veio lá para casa e falámos para a Idanha e entretanto o tio Vasco também apareceu lá em casa e eu e a tia Zeca decidimos ir para a Idanha nessa tarde. Chegámos à Idanha à hora de jantar E viram algum e o acidente? Vasco foi no dia a seguir, apareceu lá às 10 da manhã do dia a seguir. Viram algum acidente pelo caminho?
Portanto, essa situação, nós fomos a ver que terá alguma coisa, vimos algum carro, não vimos nada, e só nos apercebemos que não era assim no dia a seguir. Quando chegaram, ninguém vos disse nada. Sobre a situação em si, ninguém nos disse nada. Pronto, eu posso compreender, mas pronto, nós todos gostamos que nos digam a verdade e a gente faz o que quer da verdade. Foi uma situação um pouco... E no dia a seguir, quando soube, foi por alguém? No dia a seguir vamos tomar um pequeno almoço à Idanha, com o tio Vasco, e apercebemos no café que havia ali uma certa agitação e começámos a ouvir as pessoas a falar e percebemos que não era exatamente um acidente de automóvel. Depois o tio Vasco teve a coragem de ir ver a João e o Zé. Eu não consegui e voltámos a casa na Idanha e aí toda a gente percebeu que nós já sabíamos. Foram umas horas muito complicadas. Tiveram colo? Hã? Tiveram colo de quem lá estava? Sabes que quando temos numa Idanha 50 pessoas numa sala e pessoas muito diferentes e nem todas se conhecem, não é fácil. Mas eu diria, tenho uma ideia de que o teu avô foi uma pessoa que teve sempre uma maneira de estar muito... Era um senhor, uma maneira de estar muito próxima. E não tivemos muito mais no dia a seguir. Eu disse à tua avó, tia, estou aqui para tudo o que for preciso para ajudar. E não houve muito mais conversas, não houve muito mais... Foi tudo muito triste para toda a gente. Não te sei explicar se eu consegui viver outra vez uma coisa daquelas, porque é incontável. A tristeza é uma coisa... E acaba por ser um bocadinho surreal, porque... completamente aquilo... A sua irmã morre, porque é morta. O seu cunhado depois suicida-se e o tio vai uma viagem inteira à procura de um acidente de carro e depois sabe num café. E ainda assim, tio, no dia a seguir, vai oferecer ajuda para tudo o que é preciso. Claro, porque, só quer dizer que eu sou amigo do teu pai, sou amigo da minha irmã, não podia fazer mais do que isso. Se formos a ver, enquadrar isto no tempo, eu tinha 30 anos, não, eu tinha 28 anos, tinha acabado de casar, éramos todos muito mais novos e não era fácil de repente acontecer uma série de coisas que alguém podia querer que tivessem acontecido. E a minha missão era estar perto de vocês, como é evidente. Não foi fácil para toda a família, do lado da mãe, do lado do pai. Nunca foi muito simples resolver tudo isto. O que é certo é que alguma vez neste processo todo o tio incriminou o meu pai ou teve revolta ou nunca. Chamou-lhe nomes, alguma coisa. Houve muita gente que se revoltou contra mim por eu não me revoltar contra o pai. Muita gente diz-me que tu és assim, não, o Zé é meu amigo. Eu percebo o que é que poderá ter acontecido. O Zé não estava bem. Portanto, eu vivi anos e anos com o Zé, passámos coisas incríveis, fomos ver touradas a Espanha, íamos os dois, corríamos os dois. Não tem nada a ver isso. Aquilo que aconteceu foi simplesmente... É amor a mais, é doença, é tudo junto, mas tenho a memória do teu pai como um grande amigo e com quem eu convivi muitos anos e tenho saudades dele. E isso é bonito, porque do lado da mãe alguma vez sentiu
que a mãe, que foram ditas mentiras sobre a mãe, ou que a mãe ainda foi posta como a culpada do que tinha acontecido. Eu convivi muito tempo com muita gente que tinha uma determinada ideia sobre o que é que tinha acontecido. Ouvi muita gente dizer umas certas coisas, nunca retorqui, ouvi e calei, Que certas coisas é que ouviu? que tudo tinha acontecido por uma questão de infidelidade, que é uma coisa que Alguma vez é apareceu o inadmissível, outro? quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém. A gente lê muitos livros de histórias e de romances, mas quer dizer, aquilo eu conhecia bem a tua mãe, tua mãe, os meus irmãos e o Zé, e portanto sei muito bem que isso nunca aconteceu. Todos nós temos ciúmes na vida e muitas vezes injustificados, a maior parte das vezes. Quando isso é elevado a um certo exponencial, torna-se doentio. Eu se estiver a falar com alguém que a tia Inês não conheça, ou muito tempo com alguém, a tia Inês não vai fazer um caso por isso, mas se calhar há pessoas que olham para isso e ficam a pensar que se calhar, e naturalmente a tua mãe era uma pessoa muito dada, tinha imensa facilidade de comunicar. A tua mãe estava naquela escola que hoje em dia tem uma sala de aula com o nome dela, estava numa forma de estar que não era típica daquele sítio. Também falava com toda a gente, dava-se com toda a gente, organizava coisas, era uma pessoa dinâmica. Também podia ter sido uma pessoa, imaginemos naquela altura, se ela não fosse professora e ficasse com uma carreira internacional, era fácil para ela ter sido uma pessoa com imensa capacidade. De maneira que tudo isso são formas de estar na vida que se calhar ali naquele meio eram vistas com outros olhos, mas não tinha maldade nenhuma. Como é que se sentia, tio? Porque não deve ser fácil. Eu também ouvi. Eu sou filha e eu também ouvi e também cresci com isso. Depois, graças a Deus e anjinhos, eu acho que muito ter aqui o feitio da mãe em algumas coisas, quis perceber e quis entender e percebi que de facto não era nada disso. E até hoje não aparecem os ditos amantes. E que tudo aconteceu muito pelo que o tio diz, pela doença e por uma data de coisas. Mas quando eu ouvi, não gostei. Como é que o Ninguém tio. gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta, mas A como é que eu ia dizer? questão. Eu tenho a primeira voz, eu pude, naquela altura, Sim. pude repostar, porque já tinha a minha vida, porque não iam fazer ou com que eu abdicasse de alguma coisa ou não. Isso depois é outro conto, mas era eu que estava ali a ouvir e podia. O tio tinha 28 anos, eram outras pessoas que lhe estavam a dizer isso. A Como é questão é que que gera isso tudo da maneira como geriu? Ou se calma, ou se ficou sempre aí alguma vontade de um dia eu tenho de defender a minha irmã? Que se calhar o dia é tens que hoje. pôr na balança uma série de coisas. Para mim era inegociável deixar de estar convosco. Deixar de estar com os teus avós, deixar de estar com os teus tios, deixar de estar com toda a gente que tinha a ver com a situação por causa de começar uma situação de contraditório. Porque era o que iria acontecer. Se eu tivesse feito isso, teria com certeza começado a erguer muros e barreiras e isso distanciava-nos. E eu acho que tive que optar por uma situação muito diplomática. Tive coragem na altura e tinha estômago. Se calhar hoje já não conseguia. Se calhar hoje, com a idade que tenho, era capaz de não me ter calado muitas vezes e provavelmente com a idade que eu tenho já não me afetaria muito. Naquela altura era impensável para mim porque não conseguia estar longe, quer dizer, era... E pronto, havia sempre... toda a gente queria estar convosco, não era fácil o tempo que nós tínhamos para distribuir por toda a gente. Tivemos sempre algumas quesilhas, as tomadas de decisão, nós íamos de férias e muitas vezes
estávamos menos tempo com o lado da minha família. Tudo isso não foi fácil de gerir. Hoje em dia, eu digo sempre que há uma altura na vida em que todos têm maneira de começar a pensar por si. E há alturas em que isto às vezes parece que não quer dizer nada, mas hoje já temos todos uma certa maturidade para pensar que isto tem muito amor no meio disto tudo, é muito... E está na altura das pessoas voltarem um bocadinho atrás e pensarem o que é importante. E na altura o que é que foi importante, tio? Foi importante eu manter convosco, vocês são quase que irmãs dos meus filhos, se não são irmãs, são mesmo irmãs, não faço ideia o que é que eu ia dizer, mas vocês e o Zé Maria e a Maria dão-se como irmãos. Tem os tios, a tia, Zeca, enfim, tudo se foi compondo. E isso é o mais importante. Eu não sei, na altura a dor é muito grande, é muito mais difícil de pensar, porque o sentimento de perda não foi embora. Fica. Todos os dias. Mesmo depois da aceitação, é uma saudade tremenda. Que se vai vivendo, não é? Nunca mais vai embora. E que vai conseguindo gerir uns dias melhor que outros. Quer dizer, já está no modo de... o trem já está feito, as linhas estão feitas, não vai mudar muito, porque nós já aceitamos, não é? Agora, a alegria toda é ver o que vem a seguir, é ver-vos a crescer, ver-vos a ter filhos. Tudo isso é muito bonito. E diga-me uma coisa, isto que o tio está a dizer é mesmo verdade. Eu senti-me em casa dos tios, era sempre onde eu tinha colo, onde eu ia, onde eu estava bem. Claro que depois há férias mais divertidas e menos divertidas que outras, umas que nos marcam mais, mas era muito o Mia comeu o primeiro gelado connosco, a Maria João, nós andávamos sempre e somos uma família, somos, o Mia para mim é meu irmão e a Maria é a minha irmã. E isso é único. Isso é único porque Sim. Convém dizer que nós estávamos a 200 e tal quilómetros de distância uns dos outros, passava com o tio o mês de julho, Natal, se calhar vinhamos cá uns dias e havia uma ligação gigante, porque eu lembro quando chegava ao São Martinho, e eu adorava São Martinho, ficava sempre ali um dia a chorar com saudades e as Sim, despedidas. os elos foram sempre muito fortes e conseguimos, e isso é que é a gente dizer que conseguimos. E ainda hoje o tio, quando eu preciso de alguma coisa, ou para rir ou para chorar, mas muito séria, eu sei que é o tio que eu ligo, que digo aquelas coisas que se calhar só se diz a uma mãe, porque não vai contar às amigas, nem vai, eu até posso estar a dizer asneira, mas o tio, eu digo, o tio ouve, aconselho ou não, mas eu sei que se no dia a seguir a minha decisão já tiver sido a oposta da que tinha dito, continuamos na mesma e fica entre nós os dois. E é muito giro essa relação, porque depois o tio também faz comigo. Faço contigo. Sabes que os relacionamentos têm sempre uma característica, que é as pessoas com quem podemos contar. Inflexivelmente, não é? Há pessoas que conseguem fazer isto e acho que é a felicidade dos relacionamentos, é nós sabermos com quem é que contamos, quais são as pessoas que estão lá quando for preciso, para dar o tal colo. Basta uma palavra às vezes. E isso eu consigo convosco, consigo contigo. E agora é uma felicidade pergunta, enorme. tio, que estava aqui, que já, porque entretanto, quem na altura eu não soube, também era miúda e percebia-se que não me tivessem dito com 5 anos como é que os meus pais tinham morrido. Foi uma explosão, uma coisa para ir para uma caçada, mas eu lembro-me que depois foi numa viagem de carro com o tio a ir para casa que o tio teve que nos, percebeu-se Sim. e teve que nos contar. Depois de termos estado em férias e eu me aperceber das vossas histórias na escola,
eu me aperceber e pensar sobre o assunto. Elas não podem estar mais tempo sem saber a verdade. E, bem ou mal, se foi a altura certa ou não, eu não consegui ficar calado. E contei-vos e disse, não sei se vocês ficaram muito marcadas por isso, não sei exatamente os termos que eu usei, já não me lembro, mas sei que não conseguia mais que vocês vivessem numa mentira que não sabiam. E, portanto, quando toda a gente já sabia à volta, os vossos colegas de turma, tudo. E, portanto, eu achei que, bom, isto agora é um risco, mas quer dizer, este é um passo que não pode deixar de ser dado. Foi talvez a altura em que eu corri mais o risco de entrar em, em conflito, mas o que é certo é que acho que despertei um bocado as consciências. Quer dizer, as pessoas começaram a pensar: não, isto realmente tem que ter outro rumo. Não sei se foi assim que depois veio a acontecer, mas E aí teve medo, imagino que quando eu fosse à procura, imagino, porque andei de respostas que me dissessem o mesmo que lhe dissessem, que lhe tinham dito a si, que a mãe enganava o pai, que eu acreditasse. Teve esse medo ou não? nunca tive esse medo. Sério, eu nunca tive esse medo porque eu acho que na altura em que vocês começassem a pensar pela vossa cabeça, vocês iriam perceber o que é que tinha acontecido, com muitas dúvidas. Nós hoje em dia não sabemos exatamente tudo, mas quer dizer, que essa era uma daquelas partes que não podia fazer, não fazia sentido, quer dizer, não era impensável que fosse isso. E mais, é que vocês crescendo começam a conhecer as coisas de outra maneira. Tudo o que está à volta, nós, toda a gente, e portanto começam a ter também a vossa maneira de pensar. E logo aí eu acho que qualquer pessoa associando as coisas Uhum. percebe que não faria sentido nunca. Isso nunca iria vingar, não iria. E lembro perfeitamente de tu, da tua reação e, portanto isto só podia ter acontecido assim, não vejo outra maneira. Boa. Mas pronto, foi uma altura que eu digo que foi muito difícil, marcou-nos a vida toda, a todos. Um, aprendemos e crescemos com estas coisas, mas sinto que nunca conseguiremos esquecer isto. Com todo o bem que a gente consiga fazer hoje em dia, de aprendermos o que podemos da vida, mas é terrível. E o que eu digo é estarmos atentos a estas situações, porque elas acontecem, às vezes nós não temos a dimensão do que é que pode acontecer. E as pessoas que estão mais perto não tenham medo de. Ninguém tem que se meter, mas não tenham medo de pensar que as coisas muitas vezes podem evoluir. E se for o caso, têm que ajudar mesmo. É isso, porque todos os anos morrem 30 mulheres, mais até em Portugal. Isto não pode continuar, quer dizer, as pessoas têm que. Quando vê as notícias, lembra-se da mãe. A primeira coisa que eu me lembro é. Também eu. Quer dizer, é logo. E no Facebook, está a gente a dizer, não sei o quê, quer dizer, Sabe essas que eu a notícias caminho de casa, passam. em Alcochete, há um cartaz da GNR que é mesmo, é um saco de boxe. E é, não sejas, agora não sei quais é que são as frases, e eu todos os dias passo a ver, e lembro-me da mãe, e lembro-me e isto é importante, porque depois se calhar nós também, o tio imagino que começa a imaginar tudo o que é que se poderá ter passado para chegar ali, para chegar àquele ponto, e tudo o que é que se calhar o tio poderia ter feito, Sim, sim. mas não estava e não conseguiu, mas Ali houve uma situação que eu acho que as mulheres devem ter atenção. Uma coisa é lutarem até ao fim para que as coisas deem a volta, e a mãe fez tudo. A mãe, os pais casaram para a vida, não tenho dúvidas nenhumas. A última coisa que a mãe queria era um dia deixar de estar convosco com o pai. Portanto, ela lutou nesse sentido, convenceu a fazer a sua parte médica, etc, etc.
Mas há ali uma diferença quando as pessoas veem que já não é possível. E pelo menos se ninguém ao lado, as pessoas têm que tomar essa decisão. As As mulheres pessoas têm. quem? As As mulheres? mulheres, não sei se já acontece com os homens, ao contrário, não sei, mas tem que se tomar uma decisão. E estes casos servem para as pessoas estarem alertas. Se morrem 30 ou 40 mulheres por ano nestas situações, eu acho que é preciso ter coragem, mas é preciso assumir. Porque depois tem os filhos, tem os irmãos, tem toda a gente que fica, de certo modo, o sentimento de culpa por não ter conseguido evitar, não é? E isso é uma coisa que eu acho que as mulheres devem ter essa força, mais um bocadinho de força para tudo o resto, além do resto. Porque depois sabe que eu acho que também não é fácil isto para aliviar alguma coisa que possa sentir, porque o tio, entretanto, casou-se, teve uma Mia Maria e divorciou-se. Isto para ajudar. Um divórcio já não é fácil. Porquê? Porque envolve os filhos, porque Sim, envolve uma separação. Então agora imagine uma situação toda desta, que não é bonito, há é 30 anos difícil, atrás, é em muito que difícil. ter doenças psíquicas, que horror, era uma vergonha, muito menos numa família tradicional, Sim, porque eu sim. acho que as pessoas associam as mortes por violência doméstica e depois os suicídios muito a pessoas desfavorecidas ou a famílias que Não, supostamente não estão acontece, é bem, e aqui transversal à sociedade. E eu imagino tudo o que a tua mãe passou e o que as mulheres passam, eh, porque tem uma coragem enorme. É preciso muita coragem para passar uma situação destas. E pronto, só uma coisa se pode dizer é que estes casos podem ter um fim melhor e não devem acontecer de todo, claro. Na nossa situação, eu acho que hoje em dia nós conseguimos ter uma estabilidade, mesmo com todas as pessoas que não tinham as mesmas opiniões, e estou grato aos teus avós, aos teus tios também, estou grato aos meus primos, toda a gente, e toda a gente olha para o resultado de tudo isto e é bom, e conseguimos. e o tio, entretanto, que é muita coisa tu aqui lhe devo a si, a tia Ana também. Há bocado estava a pensar que ia te interromper para dizer isso. Eu não teria conseguido nada sem a ajuda da Tiana Feijó, porque Porque eram novíssimos os se eu tios, disse que tinha acabados de 28, casar. a tia tinha 22 ou 23, e portanto foi uma ajuda fantástica. Eu acho que também lhe estou grato a isso, por isso, e ela foi realmente extraordinária. Eu não conseguiria sozinho nunca ter acompanhado a situação sem ela. Foi Eu como uma lembro-me que eu mãe para tinha vocês também. dentista à quarta-feira para pôr o aparelho e muitas vezes a tia, ou o tio, mas muitas a tia, ia de propósito lá buscar-me, vinha ao dentista a Lisboa e ia-me levar e voltava. Sim, sim. Eh, Fizemos várias vezes para estar convosco, nem que fosse só por um dia. E isso não há, isso é amor, isso não há palavras e estou muito, muito grata, vou estar sempre. Lembro-me também a parte do divórcio dos tios que me marcou muito, porque de Foi. repente era ali uma família que nós tínhamos e que quebrou, que não foi fácil, mas que ainda assim as coisas foram acontecendo, foi-se vivendo. Uma pergunta agora, isto já é pessoal. O tio, quando casou, há bocado estava a dizer que o pai e a mãe casaram e era para a vida. Quando casou, também tinha essa ideia de é para a vida. Claro, claro. Como é que foi depois não foi para a vida e agora vamos lá Tenho muita fazer a pena, vida? tenho muita pena. Eu digo a toda a gente que antes de pensar em separar-se, pensem 500 vezes. Porque é muito bonito conseguir chegar aos 80 anos e estar com 60 anos casado. E ganha-se mais do que se perde. Claro que há situações que nós sabemos que já não são conciliáveis, ou enfim, as coisas mudam também,
mas penso que hoje em dia há muita facilidade de se divorciar à primeira coisa. Quer dizer, nós provavelmente não foi refletido. Mas tenho imensa pena porque eu casei para a vida, com certeza, e não voltei a casar e julgo que não o voltarei a fazer. Apesar de hoje em dia viver com a tia, vivemos Com a tia Inês. com uma certa numa casa nova, com uma certa facilidade de vida e temos uma vida estável, digamos assim. É difícil voltar a Mas é com acreditar no outra amor idade. depois de um divórcio, tio. É difícil? Voltar a acreditar no amor ou que vai estar bem depois de Claro, um claro que divórcio. sim. Não, isso é para mim é inquestionável. Isso, as coisas mudam, o tempo muda também. Eu não sou a mesma pessoa que era ontem e, portanto, tudo isso muda. É preciso que aconteça. Às vezes, Ficou mais inseguro ou não? sim, eu nunca fui uma pessoa muito segura, digo eu. Mas sim, com certeza que sim. E depois nós, com a idade, começamos a pensar em outras coisas, a ver os filhos a crescer, preocupar-nos com os filhos, saúde. Uh, Tudo muda em termos de objetivos. E é preciso a pessoa saber envelhecer. Que não é nada fácil. E como diz a Rita Lee, é uma grande. Pode dizer. Entretanto, o tio esteve na Nestlé. Foi ótimo porque quando liguei, teve uma vida na Nestlé a trabalhar. Quando 31 liguei, anos. as pessoas com quem eu falei adoravam o tio. Uh, Algumas delas diziam que muito daquilo que aprenderam e que são hoje da Nestlé foi com o tio e que tinha muito companheirismo, não era de guardar o conhecimento para si, porque depois aquele pode-me passar à frente. Não, o tio gostava de partilhar Sim, e a Nestlé foi a empresa da minha vida. Eu tive 31 anos, acho que já não se fazem carreiras assim. Ahm, Aprendi muita coisa com os meus colegas, tive a sorte de evoluir num negócio de início até ser uma coisa fabulosa, tremenda. Tive pena de não ter conseguido ficar mais tempo, mas a vida empresarial é assim e acabei por me vir embora. Mas vim-me embora e mantenho os amigos e como é que está a ser agora mantenho a relação com a Nestlé. a quase reforma? A quase reforma. A questão não é muito o nosso dia a dia, também é de alguma forma. A questão é que nós preocupamos muito com a situação do país. Eu vivo imenso hoje em dia, eu vivi o 25 de Abril, hoje em dia tenho um certo hobby de acompanhar a evolução e porque me preocupa a vossa geração e a dos meus netos. E Gostava de portanto ter netos. a questão que se põe, quero ter, Imagina mas eu tio. quase que os considero meus netos, toda a malta que vai nascendo. Mas a questão é que o que vai acontecer daqui a 10 anos nós não sabemos. E eu, se viver mais 20 anos, posso estar 10 anos sem reforma, que é uma grande chatice. E esse é o problema. Mas enfim, esses são outros problemas que a nossa família sempre foi muito ligada à política, porque o pai do meu pai, o avô do meu pai, foi primeiro-ministro na Primeira República, o António Maria da Silva. E da parte da avó Nini, o meu avô era bisneto, se eu não estou em erro, do Anselmo Brancamp. E a morte do meu pai em África veio trazer naquelas mentes antes do 25 de Abril a consciência de que isto era uma guerra estúpida, era uma guerra que não fazia sentido, estávamos num mundo já em evolução e portanto que era preciso mudar. E tudo isso se falava e todos nós vivemos o 25 de Abril com muita esperança. E eu, hoje em dia, que vivi esse tempo, tenho alguma desilusão com tudo o que vai acontecendo. Mas pronto, tenho as minhas ideias e isso já
esta parte da não reforma, Vai passeando. faço o meu ginásio, é um hobby que eu tenho desde 99, acho eu, que vou ao mesmo ginásio. Porque tem que se criar hábitos novos, não é? Porque senão de Sim, repente. repara, eu tive sempre um grupo de amigos que jogavam futebol ao fim de semana. Só que há 8 anos fui operado à coluna e desportos coletivos acabou. Tenho aqui 4 parafusos É o atrás. desporto do vinho. É, o vinho, O vinho à mesa o não se vinho é alma. envelhece. O vinho é alma. Se eu tiver Um que copo de escolher, cada vez. se eu tiver que escolher entre ou fumar ou beber, é beber. Beber, mas é assim, deixei de beber álcool. Só bebo vinho. Ponto. Quer dizer, não há hipótese, eu não consigo beber mais nada. Faz-me um mal tremendo e o vinho a gente aguenta bem. Portanto, no meio desta Diga-me coisa uma de coisa, estar tio. parado, é o ginásio, é a política, é os É o passeios. ginásio para compensar o vinho. É mesmo, é aquilo que me faz-me, agarra-me à vida. E diga-me uma coisa, tipo, que agora já temos que acabar. Passou depressa. Acho que fui boazinha. A outra nós Sim, guardamos para nós. eu Ahm, tentei acompanhar-te hoje. fui, Tentei. fui, fui mais suave nesta nossa conversa, mas acho que também tenho só que fazer as duas perguntas da praxe. Qual é que foi o momento mais leve da vida do tio? Ou um momento leve? Um momento levezinho. Ah, não sei, olha, tenho esta ideia engraçada que é, eu tenho a perfeita noção do exato momento em que pensei, estou independente. Eu dependo só e só de mim. Sei exatamente onde é que foi, em que Giro. circunstâncias foi. Eu nesse dia dormi que nem uma pedra e disse não, eu tenho a minha vida. Que bom. E acho que foi um momento leve, que acho que toda a gente quer ter. É quando é que tu começas a pensar por ti e quando é que tu és independente. Quando é que te sentes, não, eu faço parte da sociedade, eu sou uma pessoa responsável. Esse momento foi leve e sei perfeitamente onde é que foi e quando é que foi e foi fantástico. E o mais pesado? O mais pesado. O mais pesado, eu não vivi a morte do meu pai, vivi sempre aquela falta de no Natal era a minha mãe a única viúva, todos os outros tinham pai. Mas não me marcou muito, porque os meus tios eram bons tios e portanto, nunca, da parte deles, fizeram sempre o melhor. Por isso, apesar de eu sentir isso durante muitos anos, como vocês devem ter sentido, não foi isso que me marcou, mas é uma das coisas que eu sei que na altura me custava. Mas os teus pais foi a coisa que foi para sempre. Muito obrigada por ter estado aqui. Vamos almoçar Não agora tens e que vamos agradecer, eu ver. só espero que isto contribua de alguma forma para que, se alguém nos vir ver esta conversa, penso que não é fácil um relacionamento e as pessoas têm que ter, já não digo só a coragem, têm que perceber que podem ser ajudadas e as pessoas à volta não tenham medo de ajudar. Obrigada, mesmo. Obrigada a todos por Eu é que te terem estado a agradeço. ouvir esta conversa, que foi muito especial. Espero que tenham percebido aqui o amor que existe, porque não é fácil e acho que muitas pessoas não conseguem perdoar quando outra pessoa tira a vida a alguém que nós amamos muito. E aqui o tio é a prova de que não amava só a a minha mãe, sua irmã, mas amava também o cunhado, o meu pai, porque o perdão foi e as saudades são automáticas e ao longo da vida eu cresci sempre só a ouvir falar bem do meu pai, sempre a ouvir falar do meu pai, e é uma coisa muito rara que tenho sentido, porque do outro lado nem sempre acontecia isso com a minha mãe. E por isso tenho que lhe agradecer, tio, por ter marcado sempre pela positiva a minha vida, por ter deixado entrar o meu pai sem qualquer mágoa também nas suas histórias e sempre que vinha à baila, e por também continuar a falar da mãe
e a imaginar como é que seria, como Fernando Pessoa diz num texto que o tio gosta muito, como imaginarmos como é que temos saudades de imaginar como é que seria agora se cá tivessem. E vamos imaginando os dois e vamos vivendo, sempre juntos, lado a lado. Lado a lado. Gosto muito de ti. Muito obrigada. Também gosto muito de si. Obrigado. Espero que gostem, que tenham atenção mesmo que as coisas acontecem e no melhor pano cai a nova e há que pedir ajuda e há que estar ao lado a saber também ajudar, porque não vale a pena pôr lenha na fogueira. Temos é que tirar de lá as pessoas enquanto conseguimos e se não conseguirmos também depois vivermos bem, suave, que na vida não conseguimos salvar toda a gente. Obrigada, espero que gostem e obrigada por estarem aí. Um beijinho. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.